Muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Todo sábado pela manhã tem nosso encontro com aqueles que fazem a diferença na sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil. Fez a diferença relevante no nosso estado, vem aqui para o nosso Band Entrevista, que está no ar nesse sábado pela manhã, e eu também te convido para nos acompanhar na Rádio Bandeirantes. Estou lá de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, com o Manhã Bandeirantes, ao lado da Regina Lima, e também à noite, das 8 às 9 da noite, com o nosso 60 Minutos. Você acompanha também no YouTube, Rádio Bandeirantes Poa. Essa programação da Band TV e o próprio Band Entrevista, você acompanha a playlist, os mais de 80 convidados que já passaram por aqui, lá no YouTube Band RS. Os bastidores, os destaques no Instagram, Grupo Band RS e Rádio Bandeirantes Poa. Para seguir o apresentador, Fabiano Brasil Oficial. E você me segue nas redes sociais. Meu convidado de hoje, Fabrício Guazelli Peruquim, secretário da Justiça, Cidadania e Recursos Humanos, Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul. Fabrício, que honra te receber aqui, meu amigo. Toda minha. Já há um tempo estávamos tentando conversar e que bom te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui contigo, um querido amigo Fabiano. E também, cara, nessa grande rede de televisão, de rádio, que é a Band, que é uma grande parceira não do governo, é uma grande parceira da população gaúcha, porque informa, porque instrui, porque nos ajuda a fazer o que todo mundo quer, que é um estado melhor, um estado do Rio Grande do Sul pujante, que a gente merece. Que legal. Bem-vindo, Fabrício. Obrigado. Bom te receber. Antes de a gente falar da própria secretaria, eu quero falar um pouquinho do Fabrício, que tem no sangue nomes importantes da nossa política nacional, né? Sim. Eu, apesar de nunca ter trabalhado na vida pública, é a minha primeira oportunidade, a convite do governador Eduardo Leite. Eu assumi em 2023, em janeiro, nesse segundo governo, reeleito do governador Eduardo, eu assumi como secretário da Habitação. E agora estou na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Mas, apesar de eu nunca ter trabalhado com o serviço público, eu sou dono de iniciativa privada, eu tenho um histórico familiar que o meu sobrenome entrega. Exato. Então, o Simval Guazelli foi um grande expoente da família da minha mãe, que foi governador deste estado, 2 oportunidades, foi ministro de estado, foi deputado federal. Aliás, quando ele faleceu, em 2001, ele estava em pleno exercício do mandato de deputado federal. E também o Eloar Guazelli, que era um primo-irmão dele, que também é um familiar próximo nosso, que foi deputado federal constituinte. E o Eloar foi um grande batalhador na época da ditadura militar, dos perseguidos políticos. Ele era um grande advogado criminalista. A nossa origem é a advocacia criminal, eu e meus irmãos. E o meu irmão mais velho, que é o Marcelo Guazelli Peruquim, conseguiu trabalhar com o Vobimbo, que nós chamamos de Vobimbo, porque nós não tivemos avô. Na verdade, nós temos avô, mas ele faleceu muito jovem. A minha mãe tinha 5 anos de idade quando o nosso avô materno faleceu. Puxa, então, o Simval e o Eloar assumiram aquela postura de avós, minha e dos meus irmãos. Então, o Marcelo conseguiu trabalhar com o Eloar Guazelli e nós temos essa referência política deste lado da minha mãe. E, por outro lado, o meu pai foi deputado estadual, lá da nossa região, Vacaria. Meus pais ainda moram lá, estão muito bem de saúde, graças a Deus. Meu pai tem 84 anos, mora no sítio. E o pai foi deputado estadual durante 3 mandatos, de 74 a 86. Quando eu nasci, em 78... o pai era deputado estadual e o Simval era governador. Então, tive até uma coincidência do destino. Mas aí talvez tenha vindo essa criação, nesse mundo da política, agora desabrochar nesse momento que eu estou vivendo na minha vida em exercer o cargo de secretário de Estado a convite do governo Eduardo Leite. Seguindo essa dinastia aí, dá para decidir assim, talvez, dentro da política do Rio Grande do Sul. E estou preparando minha filha, viu? Minha filha tem 11 anos. Olha como é que funciona, vai com o pai para ver como é que é. Que legal, que bom. A gente já tinha falado sobre essa, fora do ar, evidente, sobre essa raiz na política, e uma raiz séria. Eu sempre falo que, apesar dos pesares, dificilmente a gente ouve grandes escândalos envolvendo gaúchos na política nacional. Acontece, infelizmente, claro, mas são muito poucos. Sim. Dá para contar nos dedos. E eu tenho muito orgulho de defender a classe política por conhecer como funciona cada detalhe e, principalmente, o esforço que se faz para se trabalhar e fazer questões importantes para a sociedade do Rio Grande do Sul. Agora, é uma super secretaria. Só aumenta a minha responsabilidade, Porque sei dos deveres que eu tenho atualmente, mas também dos deveres da genealogia da minha árvore, Que tem ali Simval, Eloar, meu pai e outros familiares ali que também trilharam lá em Vacaria, Eu tive primos irmãos que foram prefeitos também, então nossa região lá tem
uma vinculação muito forte com a política, eu sei os deveres e responsabilidades que eu tenho. Seguir um legado sério de trabalho que foi colocado à disposição do Rio Grande do Sul com qualidade, com seriedade. Sem dúvida. Agora, essa secretaria é uma secretaria chamada super secretaria, né? Porque ela tem Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Exato. E que foi imprescindível, secretário, agora nesse ano de 2024, em função de tudo que aconteceu no mês de maio. Já era sem ter esse tipo de ação. Sim. Acontecendo mais ainda, né? Sem dúvida. Ela é uma grande secretaria, para que todos que estão nos assistindo entendam, e dividida em duas grandes subsecretarias, que é a Subsecretaria de Justiça e a Subsecretaria de Direitos Humanos. Então, dentro dessa área da Justiça, nós atendemos toda a população migrante, toda a população de refugiados, toda a população daqueles casos análogos à escravidão. É ali que nós fazemos uma interlocução com todas as demais secretarias. Nós atuamos no pós-resgate. No pré-resgate, quando ainda está em fase de investigações, fiscalizações e eventualmente até da batida, né, policial que acontece lá, nós não atuamos. Aí atuam as polícias junto com o Ministério do Trabalho, que tem lá dentro dos seus auditores fiscais do trabalho essa competência de fazer a fiscalização e entrar nas empresas que eventualmente cometem esses fatos que até podem ser considerados crimes. Então, no pós-resgate, nós entramos. Nós fazemos articulação com a Secretaria da Saúde, Secretaria de Trabalho e Emprego, Desenvolvimento Social, para trazer essas pessoas que eventualmente foram resgatadas ali e recolocá-las num rumo, ou levá-las de volta para os seus locais de origem, arranjar abrigo para essas pessoas, alimentação digna. Normalmente elas são encontradas em caso de subnutrição ou desnutrição. Então, nós fazemos essa articulação das pessoas que são encontradas em caso análogo à escravidão. E na Secretaria aliás, além disso, na Justiça tem o PROCON. Então, todo o programa de governo, estadual. Defesa do Consumidor, é ali dentro da nossa secretaria. Tem um departamento que é o departamento do PROCON, funciona ali na catástrofe climática, nós atuamos muito fortemente. Porque tu bem sabes, os teus telespectadores também, tivemos casos de abuso de preços, de abuso no comércio, e nós intervimos imediatamente. Tivemos prisões, inclusive, acontecendo, porque o PROCON é uma grande rede de assistência. O PROCON trabalha junto com a Delegacia do Consumidor, com os PROCONs municipais. Nós incentivamos que os municípios abram PROCONs municipais para ficarem próximos do seu cidadão. E trabalhamos muito com o Senacom, que é a Secretaria Nacional de Consumidor, numa interlocução entre todos para que nós façamos uma atuação conjunta. Por exemplo, passagens aéreas que aumentaram vertiginosamente durante a catástrofe climática, em razão de nós termos perdido o aeroporto, é uma atuação que o PROCON estadual ou municipal não consegue intervir. Tem que ser o nacional, porque não é só um gaúcho que quer voar para fora, é um brasileiro que quer vir para o Rio Grande do Sul. É uma esfera nacional. Então, né? É esfera nacional. Então, tem que ter uma articulação grande com todas as esferas. E do lado dos direitos humanos, bom, aí nós pegamos todas as populações vulneráveis. Os negros, indígenas, quilombolas, povos de terreiro, mulheres vítimas de violência, criança e adolescente, idosos, população vítima de consumo de drogas, nós também atuamos fortemente, enfim, todas as populações vulneráveis têm uma articulação grande da nossa secretaria com as demais secretarias fins para articularmos políticas públicas voltadas a todas essas populações. Muito bom. E se faz muito importante esse tipo de trabalho, e principalmente a presença do governo nisso tudo, quando você fala da questão, quando o senhor fala, perdão, em relação às questões... Não, nós somos amigos, é tudo mesmo. Mas tem que manter, né? Quando se fala nessa questão do aumento de preços, Sim. quando nos momentos de crise, é algo realmente que beira a crueldade, a gente viu? Sim. Eu me lembro que naquele fato de junho do ano passado, quando houve aquele vendaval aqui em Caraá, né? Região do Caraá. Os valores das lonas subiram vertiginosamente na região e era, na ocasião, evidentemente, foi imprescindível alguém estar lá para conferir isso. Atuação na veia. Nós emitimos, inclusive, uma nota técnica orientando a população e o comércio de quais as regras. Porque, para que todos entendam, vale sempre o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é de 1990, já tem 34 anos, é muito eficiente, foi uma grande evolução legislativa. Então, a regra geral é o Código de Defesa do Consumidor. Mas, em casos extremos, quando a gente sabe que a gente não interfere numa relação de consumo de mercado. Tem a demanda, tem a procura, a oferta. Quando tem menor oferta de um produto, o preço aumenta. Isso é natural de mercado. O que nós prevenimos é o abuso.
É o sujeito praticar um preço Exorbitante. absurdo. É o sujeito restringir a quantidade de aquisição de certos produtos, porque tem regras para isso. Então, a gente faz uma interferência imediata e demandado muito comumente pela população. Em todos os nossos canais, no Instagram, no site do PROCON, nos nossos telefones, que tem um telefone aberto, 24 horas para o PROCON. Então, qualquer cidadão que se sente constrangido ou abusado economicamente no comércio, no consumo, na relação de consumo, aciona o PROCON estadual e a gente imediatamente faz a interlocução com a rede. Fabrício Peruquim, secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos aqui do estado do Rio Grande do Sul. Vamos demorar ainda muito para recuperar, principalmente quando se fala nessa questão de reconstrução, moradia, e justamente essa classe que ela é aquela que foi mais atingida, está justamente nessa que o senhor citou agora há pouco. Vai demorar muito para recuperarmos plenamente o nosso estado, e principalmente nas regiões que foram mais atingidas, ilhas, o próprio Vale do Taquari. Do Taquari. A grande resposta do direito, eu posso te dar, depende. Depende de verdade. Se nós tivermos uma interlocução mais eficiente, mais efetiva com o governo federal, porque nosso diálogo é excelente, é muito bom, mas efetivamente a gente viu uma certa demora do governo federal em efetivar as promessas que vieram através da publicidade que foi feita. Vou te dar um exemplo claro disso. Em setembro de 23, aconteceu aquela tragédia no Vale do Taquari. Foi restrita aquela região, depois em maio e abril... O Sul Encantado, Roca Salles, destruídos. Eu era o secretário da Habitação em setembro. Então eu fui até o Vale do Taquari, presenciar aquilo que estava acontecendo lá, visualizar, acolher aquele povo que estava sofrendo aquela dor inimaginável, e ali nós visualizamos uma necessidade imediata de reconstrução de casas. Foram perdidas milhares de casas. O governo federal acenou, então, já naquela época, em setembro, com o Minha Casa Minha Vida. Nós vamos reconstruir todas as casas de todos os cidadãos gaúchos que perderam suas casas. Essa frase foi reverberada diversas vezes. Ministro Pimenta, o Lula não veio em setembro, mas o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e os demais ministros que são afetos a essa pasta, eles manifestaram isto publicamente. Nós estamos agora em novembro. Passou 1 ano e 2 meses daquela catástrofe e nós não temos nenhuma casa entregue Não tem, pelas dificuldades. Não estou acusando ninguém de nada. São dificuldades estruturantes, são dificuldades da máquina pública que fizeram com que nenhuma casa do Minha Casa Minha Vida, do governo federal, esteja entregue até hoje no Vale do Taquari, sendo que o evento foi em setembro de 23. 1 ano e 2 meses. Isto. Neste momento, quando eu era secretário de Habitação, eu propus ao governador, nós precisamos de habitações temporárias, não a casa definitiva, porque essa demora, e eu entendo a demora, é construção civil. A gente sabe quanto tempo demora para construir um prédio, para construir uma casa, ainda mais tratando-se de recurso público, que tem regras mais rígidas, que tem decisões burocráticas que têm que ser ultrapassadas para que aconteça a obra em si. E, além de tudo, precisávamos de um terreno regular, limpo, e aquela região foi toda ela afetada. Então, imediatamente, era difícil construir mesmo, porque estava tudo alagado. E aí eu te digo, essas casas temporárias são as casas que foram entregues e que foram feitas pelo governo do estado. O governo federal optou por não fazer. O Eduardo Leite, o governador, pulso firme. Foi muito brava esta decisão do governador Eduardo Leite, que apostou nessa política inédita. O governo de São Paulo tinha feito naquele evento que aconteceu no litoral paulista. O Paraná estava programando já na Coapar, que eles têm uma companhia de habitação, um kit para emergencialidade. Se houvesse um evento calamitoso, eles montaram. Então foi através disso, conversando com o governador Ratinho, conversando com o governador Tarcísio, que o governador Eduardo Leite disse: Peruquim, vamos fazer, porque vai dar certo. E são as casas que hoje nós estamos conseguindo entregar. São as casas temporárias, que são aquelas habitações que são removíveis. Ela é montada, acabou o evento climático, ela pode ser desmontada, fica armazenada e, se houver necessidade, tomara que não tenha, mas se houver necessidade, nós montamos novamente a casa rapidamente. Basta ter um terreno plano, aterrado, bonitinho e longe, obviamente, das margens de rios, e nós conseguimos fazer a entrega dessas casas. Então, é difícil, não é fácil. E estamos falando de habitação.
Agora tem todas as outras esferas, todas as outras áreas, né? Para que o cidadão entenda, por exemplo, a enchente de maio, que afetou todo o nosso estado, segundo os técnicos da Secretaria de Agricultura, ela atingiu 1 metro abaixo do nível da terra, que ela provocou ali danos na terra gaúcha. E para que haja o plantio de determinadas sementes, precisa de no mínimo 40 centímetros. Algumas são 40, algumas são 50, algumas são 60 centímetros de terra que nós precisamos. Atingiu 1 metro, então nós temos que trabalhar toda essa terra novamente, daquelas áreas que foram atingidas, para recomeçar o plantio. Vocês bem sabem, 97% do estado do Rio Grande do Sul é agrícola, né? Exato. Só 3% é urbano, é onde tem construções, onde tem casa. Então, nós somos um estado rural, um estado agrícola, que inclusive é a nossa grande motriz financeira, né? Nós somos um estado produtor agrícola e exportamos, vendemos para o próprio país, mas também exportamos, que é a grande pujança da nossa economia. Mas ainda demora um tempo, mas depende. Se tiver articulação com todo mundo, vai ser muito mais fácil. Precisa essa união aí de todos. Sem dúvida. Todos os envolvidos nesse processo. E interessante que trouxe o secretário em relação a essa questão da terra. O vice-presidente da Farsul, Domingos Lopes Velho, esteve comigo nos 60 Minutos e nos contou isso, que é arrasador, principalmente em alguns lugares onde se tem principalmente a lavoura, enfim, a plantação do arroz, a soja, que foi 1 metro abaixo daquilo que se precisava, quer dizer, devastador de fato. A gente conversa muito com o Gideão, com o presidente da Farsul, a gente conversa muito. O Clair Kuhn, que é o nosso novo secretário da Agricultura, né? Naquela época era o secretário Giovanni Feltz, saiu para concorrer, se elegeu prefeito lá em Campo Bom. E o Clair, que é um técnico, o Clair é técnico, é da Emater, é um sujeito que conhece muito a terra. Ele está diuturnamente trabalhando isso com os agricultores, com as federações agrícolas, com as associações rurais, porque precisamos ouvir também o povo gaúcho com as suas demandas para saber qual o melhor caminho a seguir. E o Plano Rio Grande, que é esse plano que recentemente foi lançado pelo governador, que foi baseado em muito estudo, a McKinsey, que foi a empresa contratada para fazer esse estudo, é uma das top 4 do mundo, né, em um planejamento estratégico que nos deu todos os feedbacks de quais são os nossos gargalos, quais são nossos calcanhares de Aquiles, onde é que estão nossas fraquezas, para nós conseguirmos trabalhar um plano que não é um plano de governo, é um plano de Estado. É um plano que não vai durar só até o fim do governo Eduardo Leite, vai durar anos, décadas talvez. E é o plano que, se executado de forma como nós estamos pensando, por outros governos a partir do nosso, quando nós terminarmos em 31 de dezembro de 26, tem tudo para tornar o nosso Estado uma potência gigante. Nós já somos o 4º Estado do país, o 4º em economia. Nós estamos aqui no fundinho do Brasil, lá no cantinho. Nós não estamos ali naquela região do sudoeste, onde estão o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que são os 3 primeiros. Nós estamos aqui e nós somos o 4º Estado em economia. Deixem a gente crescer que vocês vão ver onde é que nós vamos chegar. Que bom. Boas notícias. Boas notícias. Fabrício Peruquim, secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, aqui no nosso Band Entrevista. Agora eu vou te convidar para, junto comigo, secretário, combinarmos uma ida nesse lugar que eu vou mostrar agora, que é o Asiana, o melhor restaurante asiático do Brasil. Aliás, já nos encontramos lá em algumas ocasiões. Vezes. O melhor restaurante asiático do Brasil, que está aqui em Porto Alegre, na Dinarte Ribeiro, ali na Casa Prado. Abraço a toda a turma lá, o Joselito, o Patrick Moreira, o nosso Tommy, toda a turma que espera você a hora que você quiser. Com, inclusive agora, sushi também no cardápio. Você confere e na volta tem mais Band Entrevista. Voltamos com o nosso Band Entrevista, todo sábado pela manhã, aqui na tela da Band TV, tem o nosso Band Entrevista.
que recebe hoje o secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, meu amigo Fabrício Peruquim. A gente falou no primeiro bloco mais sobre o que aconteceu, aquilo que está acontecendo, aquilo que está abaixo dessa super secretaria. E agora a gente vai projetar um pouquinho o 25. Temos mais quantos minutos, Nanda, por gentileza? Pode falar no alto para a gente ouvir aqui. O pessoal quer ouvir tua voz. 6 minutos e meio. 6 minutos e meio. Obrigado, Nanda. Aliás, obrigado a toda a equipe técnica, né? A nossa Maria Fernanda Luxinger, o nosso Eduardo Chiclé, o Júlio Neto lá no áudio, o Jean Grelert e a Claudinha na edição, e aqui o Carlos Tiri, que nada se compara ao Carlos Tiri, porque ele é o poeta das lentes. Sensacional, grande Carlos Tiri. Agora, secretário, dá para projetar um 25 mesmo com essas pendências que temos? O senhor citou no último bloco que uma união, né, entre Estado, municípios e governo federal, principalmente, que vai fazer com que as coisas realmente se restabeleçam mais rápido. E eu até lembrava, ia falar no último bloco, quando não é a água, é estiagem. É estiagem. Eu me lembro que eu estive em alguns eventos, inclusive do LIDE, aqui no Rio Grande do Sul, acompanhando as alternativas da estiagem, principalmente com governos lá do Oriente Médio, que não tem chuva, com o sistema de gotejamento e tudo mais. E agora a gente nem está preocupado com isso, agora é recuperar devido a muita água que caiu. Muita água. O que dá para projetar para 25, que é um ano que não temos eleição, e geralmente é um ano que acontece muita coisa, porque não há parada para as campanhas, enfim. Como é que o senhor projeta 25? Eu acho importante referir também, Fabiano, que a LOA deste ano, ela está prevendo uma orçamentação muito significativa para o Estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que o governo Eduardo Leite acertou muito. Mesmo com a enchente, né? Mesmo com a enchente. Acertou muito quando fez, primeiro, quando passou o PL de aumento de salários dos servidores. Isso estava defasado há muitos anos. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. O primeiro governo Eduardo Leite, de 19 até 22, foi um governo que colocou as contas em dia. Então, servidor com salário atrasado é muito mais complicado de trabalhar. Então, todos os governos anteriores tinham esse problema. O governo Eduardo Leite colocou as contas em dia, saneou a dívida pública. Nós estamos hoje com as contas em dia, com superávit e com previsões de investimento muito positivas. Então é isso que está nos deixando muito entusiasmados para 2025. A LOA, que foi votada agora, passou, ela está prevendo investimentos em todas as áreas do governo maiores do que já tínhamos em outros governos. Claro que a suspensão da dívida está contribuindo para isso. Agora, né? Isso. Daqui a 3 anos, um próximo governo terá, se o Eduardo Leite ou outro governador não conseguir dialogar com o governo federal para extinguir essa dívida, anistiar essa dívida, diminuir essa dívida, que eu tenho a mais absoluta convicção, eu li a ação da Ordem dos Advogados do Brasil, essa dívida já foi paga há muitos anos, ela está sendo repaga, é só juros que hoje estão contabilizados, para que hoje o cidadão tenha noção, por exemplo. Nós somos um estado muito parecido com o Paraná. A área territorial do Paraná e a nossa é muito parecida. A população do Paraná e a nossa, muito parecidos. Nós temos ali em torno de 10 milhões de habitantes, eles têm 10 ou 11, um pouquinho mais. Qual é a diferença? Por que o Paraná está voando, está em crescimento financeiro e nós estamos estagnados? Porque a dívida pública do Paraná é por volta de 12 bilhões e a nossa é 80. Então, o que o Paraná tem que pagar por ano de dívida pública é muito pouco, deixa ele investir. Nós temos que separar uma grande parte da nossa arrecadação para pagar a dívida do Estado, que nós estamos suspensos agora de pagamento, mas ela voltará a ser paga ali na frente, com esses valores que estão suspensos. Não foi anistiado, né? Nós não vamos deixar de pagar, nós vamos pagar lá na frente. Mas esses valores vão poder ser reinvestidos agora na reconstrução do nosso Estado. Então, expectativas muito boas, nós vamos ter muitos editais de chamamentos públicos, porque nós somos um Estado, o governo do Estado do Rio Grande do Sul é essencialmente municipalista. Então, a gente faz investimentos públicos em parceria com os municípios. Os prefeitos, os vereadores que estão lá na ponta entendem o seu cidadão e sabem quais são as áreas a fazer melhores investimentos. Então, o governador Eduardo Leite sempre diz isso, conduzam os investimentos das secretarias dialogando com os municípios. Nós temos previsão de investimento na área das mulheres, né? Prevenção da criminalidade contra as mulheres vítimas de violência, um investimento muito grande com a drogadição em comunidades terapêuticas. Nós temos previsão de aumento dos nossos PROCONs para aumentar essa rede de proteção e defesa do consumidor. Então, temos muitos projetos bem interessantes vindo aí para 2025, temos uma secretaria mais forte ainda.
Vamos ter que conversar mais vezes, viu, secretário? Estou à disposição. Porque o programa tem esse tempo um pouquinho menor que a rádio, por exemplo, mas nós vamos conversar na rádio também, nos 60 minutos, no Manhã Bandeirantes, sobre esses projetos todos. E lembrando, como disse bem o secretário, Porto Alegre hoje, o Rio Grande do Sul hoje, está entre os 5 estados em relação à competitividade, Sim. no ranking da CLP. E também tem essa suspensão da dívida que faz com que ele tenha mais potência para se investir agora. E lembrando que houve uma argumentação muito importante feita pela OAB, inclusive em Brasília, sobre a extinção da dívida e quem sabe nós não tenhamos progresso em relação a isso. Temos 1 minuto para fechar um programa. Secretário, muito obrigado pela participação no nosso Band Entrevista. Era uma vontade muito grande recebê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho e passar todo esse trabalho que é feito pela pasta sobre a sua liderança. Agradecer a Arima também, que é a sua assessoria, que está conosco aqui também, conhece bastante a nossa casa. Conhece bem. E eu quero agradecer muito a sua presença. Volte sempre. E isso fica à vontade, você tem aí 30 segundos para suas considerações finais. Obrigado, não é debate, mas tem 30 segundos. Não, eu só quero agradecer, quero elogiar, porque tu tem crescido bastante, a gente tem visto isso. O programa está muito bom, muito bacana. Me sinto honrado de ter sido convidado para estar aqui. E é sempre importante contar com essa parceria da Band, porque eu sou meio avesso a redes sociais, essas coisas de postar. Mas eu acho que quando é informação pública, tem mesmo que vir participar, tem que expor a imagem para divulgar para a população gaúcha o que está acontecendo no governo. Muito importante, muitíssimo obrigado pelo convite. E principalmente por um belíssimo trabalho, não é para puxar o saco aqui, mas é porque a gente acompanha o trabalho, é uma super secretaria, uma responsabilidade gigante, mas em boas mãos aí com o nosso Fabrício Quazeri Peruquim. Obrigado, meu amigo. Volte sempre, viu? Valeu. Conte sempre conosco. Obrigado. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. A gente volta no próximo sábado com o Band Entrevista, mas você me acompanha na segunda-feira, a partir das 10h30 da manhã, no Manhã Bandeirantes, ao lado da Regina Lima, e depois à noite, nos 60 minutos, também na Rádio Bandeirantes, às 8 horas. Fiquem com Deus, cuidem-se, um grande final de semana e até a próxima com mais um Band Entrevista. Tchau, tchau.